Hi folks, how are you? And welcome to this class. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula. Nós vamos começar essa semana um curso intensivo de como falar inglês da forma mais rápida possível. Ou seja, como você cria suas frases, como que você monta frases em inglês. E existe sim alguns segredos, existem alguns atalhos. Todo mundo que gosta de idiomas, todo mundo que aprende rapidamente idiomas, sabe que quando você começa a estudar um novo idioma, já adulto, diferentemente de uma pessoa, de uma criança que tem bastante tempo, não tem um idioma materno já solidificado. Quando você é adulto e aprende um novo idioma, você quer saber das estruturas. Por exemplo, como que eu falo no futuro? Eu vou viajar, eu vou beber. Como que eu falo no passado? Eu bebi, eu corri, eu viajei. Como que eu falo no presente? Então, quando eu aprendo um novo idioma, eu me interesso em aprender a estrutura daquele idioma. Por exemplo, japonês. Quando eu estudei japonês, eu aprendi que ka significa simplesmente que eu estou perguntando. Então, se eu pergunto, você entende? O verbo entender é wakarimasu, wakarimasu ka? Ou então, anata wa wakarimasu ka? Você entende? No chinês também tem um semelhante sistema de sinalização, de pergunta, que é o ma. Então eu posso falar ni hao ma, como você está? O ma seria um sinalizador de pergunta. Então claro que ficar estudando gramática somente não vai ajudar você a falar inglês fluente. Mas é claro que quando você sabe alguns atalhos, alguns truques, você consegue acelerar muito mais e ter uma independência maior para falar no idioma. No caso aqui nosso, o inglês. Então, nesse curso, que eu vou estar dando esse curso para você aqui no YouTube essa semana, vai ser um curso para ensinar você a criar rapidamente suas frases, usando já o nosso famoso método da Magic Formula, que é um método que vocês já conhecem, que se não conhecem, assista aqui, procure aqui no canal Fórmula Mágica, você vai conhecer um método já consagrado de muitos anos, em que eu ensino rapidamente os alunos a criarem estruturas de comunicação em inglês. Uma outra coisa importante, a gente deixar claro que para as escolas de idioma em geral não é interessante ensinar o pulo do gato, entregar de mão beijada assim o segredo de um idioma. Por quê? Porque as escolas elas vivem de mensalidade. Se você ensina rapidamente o aluno a falar inglês, já sabe as estruturas, você não tem mais aquelas mensalidades. Você, como escola, perde as mensalidades. Eu nunca acreditei nesse modelo. Sempre acreditei que quanto mais rápido eu consigo ensinar o aluno a falar, se comunicar em inglês, mais alunos virão para o nosso curso e mais divulgado o método se torna, mais popular. Então, antes da gente começar, isso aqui é só uma introdução à nossa aula de hoje, que a gente vai lá pegar firmemente na fórmula mágica e a gente vai aprender como é que se monta, como que se constrói. Antes da gente começar, é importante também ter uma coisa em mente. Quando você pensa em termos de linguagem, idioma, existe uma estrutura que ela é mais constante, então a gente vai falar de constante. E existe uma estrutura que é variável. A estrutura variável do idioma você está sempre aprendendo, não importa se você é professor de inglês, se você já fala inglês fluente, sempre você está aprendendo uma estrutura nova, ou uma palavra nova, um vocabulário, um verbo novo, alguma coisa nova. E algumas estruturas que a gente chama de constantes do idioma, essas constantes é aquilo que nunca muda. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso universo assim do dia a dia. A gravidade, ela é aqui na Terra, é claro, aqui no nosso planeta, a gravidade ela é uma constante. Se eu soltar um objeto, ele cai. Isso é uma constante. Ninguém conseguiu até hoje fugir dessa constante. O objeto cai, a menos que a pessoa use algum artifício, né? Ela tem asas ou ela tem um balão, alguma coisa para flutuar. Mas a regra geral tem uma força sempre puxando para baixo, que é a força da gravidade. Então, isso a gente chama de constante. No idioma inglês existem constantes, assim como outros idiomas também possuem constantes. Então vamos falar dessas constantes, aquilo que nunca muda. Quando eu aprendo um novo idioma, eu quero aprender algumas estruturas que são constantes. Por exemplo, você, ele, ela, são estruturas constantes.
Quando eu aprendi cantonês em Hong Kong, eu fiquei um tempo aprendendo cantonês, eu aprendi que o, lei, koi são as pessoas. O, eu, lei, você, koi, ele ou ela. E se eu quiser falar nós, o tei, lei tei, koi tei. Isso em chinês. Então todo idioma possui constantes. Eu estou falando outros idiomas aqui só para mostrar que existem realmente constantes. Então se eu aprendo um novo idioma, como é que eu falo eu em japonês? Watashi wa, eu. É uma constante. Você usa muito isso, né? É uma constante. Watashi wa, tá. Como é que eu falo eu sou? Watashi wa, por exemplo, eu sou brasileiro. Brasileiro em japonês, buradirujin. Buradirujin brasileiro. Watashi wa buradirujin desu. Aprendi que em japonês primeiro eu falo eu, japonês sou. Então, essa é a estrutura característica do idioma japonês. No inglês também tem algumas características, peculiaridades. Então a gente está falando de constantes e variáveis, tudo bem? Então o que eu vou colocar aqui na lousa? O que a gente vai começar a estudar aqui na lousa? As constantes e algumas variáveis. Eu vou dizer para você que as variáveis vão ser o quê? Verbos, por exemplo. O verbo to be, o verbo to drive, dirigir, eat, verbo comer, verbo sleep. Quanto mais verbo você sabe, maior a sua comunicação. Se você sabe mais objetos, também são variáveis, podem ter infinitos objetos. Eu sei que isso é pen, eu sei que cachorro é dog, gato é cat. Então cadeira, chair, mesa, table. Quanto mais vocabulário, né, mais variáveis, você tem maior poder de comunicação. Mas existe uma coisa que nunca muda, e é o que eu vou abordar aqui no quadro. A fórmula mágica, a estrutura do idioma, o pulo do gato. Então eu vou colocar a estrutura aqui e a gente vai colocando variáveis e criando frases ou até perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá? Então, let's go! Então vamos lá, eu vou ensinar de uma forma que eu ainda não ensinei para ninguém. Vou ensinar o idioma de uma outra perspectiva. Veja que todo idioma possui essas três constantes. Quais são as constantes de todo idioma? Eu posso falar no futuro, eu vou viajar, eu viajarei, eu vou dormir, eu vou trabalhar. Posso falar no futuro, né? Posso falar no presente, eu trabalho, eu viajo, eu estudo. E posso falar no passado, eu trabalhei, eu dormi, eu viajei, que é o passado. Essas três constantes existem em praticamente todos os idiomas. Então eu coloquei aqui na lousa essas três constantes aqui para você. Da forma que eu vou ensinar, você vai conseguir montar frases e frases e frases. Se você tiver o verbo que você quer, você coloca lá na estrutura. Então olha só, nós vamos abordar primeiro aqui o presente. Olha só que interessante. Em inglês, para eu dizer o presente, não é muito difícil. Se eu quero falar eu gosto, eu pego o verbo like, verbo gostar, vou colocar aqui, ó. Verbo like, tá? Olha como o idioma inglês é fácil, como o inglês é fácil. Eu digo, eu gosto, I like, you like, he, she, it. Por que eu coloquei aqui o asterisco? Para indicar o seguinte, existe uma tradição no idioma, uma tradição antiga, de quando se fala na terceira pessoa, ele, ela, ou ele, ela para objetos, animais que não sejam pets, é claro, você coloca um S, então fica, se eu falo he likes, coloco o S aqui, ó, né? He likes, ele gosta, she likes, it likes, nós gostamos, we like, you like, they like. Reparem que eu coloquei you aqui e eu repeti you aqui. Porque quando eu digo you pode ser você ou you pode ser vocês. Então, eu, você, ele, ela para objetos e animais que não sejam os seus animais de estimação, que tem uma conotação mais emocional. Nós, vocês e eles e elas, inclusive para animais e objetos. E então nós temos o verbo, eu simplesmente falo, eu gosto. Vamos supor pizza. Pizza em inglês também é pizza. I like pizza. You like pizza. He likes pizza. She likes pizza. It likes pizza. Podia ser o quê? Um animal que ele gosta da pizza. Um urso está comendo a pizza. It likes pizza. Nós gostamos. We like pizza. You like pizza. They like pizza. Então aqui eu conjuguei no presente. Veja como é fácil. Você me dá o verbo. Eu venho aqui, consigo conjugar o verbo. Eu gosto, você gosta, ele gosta. Basta que eu memorize as pessoas, isso para qualquer tempo,
passado, presente ou futuro, você vai precisar memorizar as pessoas. Eu digo I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Tudo bem? A intenção desse vídeo é dar uma visão geral para você de como funciona esse idioma. Então, olha só, eu coloco o verbo beleza. E agora, se eu quiser fazer uma pergunta, por isso que existe o famoso do e does. Do e does, na verdade, do e does eu encaro assim, é um sinalizador. Assim como temos o sinalizador no japonês lá, perguntar, você entende? Anata wa wakarimasu ka? Você entende? O K não tem tradução, ele é só um sinalizador para indicar que eu estou te perguntando. Wakarimasu ka? Você entende? Wakarimasu ka? Anata wa wakarimasu ka? Estou falando em japonês, você entende? Então esse K no japonês é só um sinalizador. Aqui também o do e o does é um sinalizador de presente, que pode ser usado também numa pergunta ou uma negativa. Então olha só, se eu falo assim para você, você gosta de pizza? Eu vou colocar aqui o do. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, do you like pizza? Então eu digo, do you like pizza? Você gosta de pizza? Do you like football? Do you like soccer? Do you like volleyball? Basketball? Eu vou perguntar infinitas coisas aqui com essa estrutura. Você gosta? Do you like? Posso perguntar, do I like? Eu gosto? Do you like? Você gosta? Aí aqui, como eu tenho he, she, it, no presente eu vou usar um sinalizador. Does. Então eu vou dizer, does he like pizza? Ele gosta de pizza. Does she like pizza? Does it like pizza? Então, estou perguntando aqui porque eu tenho o verbo gostar. Mas se eu fosse colocar um outro verbo, trabalhar, work. O verbo trabalhar, você me dá o verbo. Aprendi que o verbo work é o verbo trabalhar. Então eu pergunto, do you work? Do you work? Você trabalha? Aqui, por exemplo, em inglês é here. Do you work here? Você trabalha aqui? Do I work here? Esquisito, né? Eu trabalho aqui. Então você está conjugando, ó. Does, aqui o does he work here? Does she work here? Does it work here? O work é verbo trabalhar e também funcionar, é o verbo funcionar. Então, aí quando eu falo aqui you, né? Eu coloco we, eu coloco do. Então, do we work here? Do you work here? Do they work here? Eu estou perguntando usando a partícula do aqui no presente, indicador de presente. Então é isso que você precisa entender no idioma. O idioma tem uma estrutura para o presente, e essa é a estrutura para o presente. Não importa a variável, lembra que eu falei da variável? E aqui você tem infinitos verbos, mas essa estrutura ela não muda. Se você entende isso, eu não pretendo nessa aula esgotar o assunto. Eu estou dando uma visão geral para você. Que você está estudando inglês, é importante ter essa visão geral aqui. Essa estrutura no presente sempre é a mesma. Eu só mudo verbos, vocabulário, que são o que eu chamei de variáveis. Essa é constante, aquilo que nunca muda. Tudo bem. E se eu disser negativo? Eu não gosto de pizza. Aí que a gente tem aquele famoso don't, que na verdade o do, quando eu coloco ele com o not, partícula do not, eu posso falar don't. Aí eu digo, I don't like pizza. Eu não gosto de pizza. Ou eu não trabalho aqui. I don't work here. Eu não trabalho aqui. Tá bom? Dessa forma, você me dá o verbo, ou eu aprendo, ou vou pesquisar o verbo em algum lugar, no Google, no dicionário, e eu consigo, com essa estrutura, montar as minhas frases no presente. Então a gente está falando de presente. Como que eu falo no presente? A língua inglesa tem essa peculiaridade. Eu uso do e does, do para todas as pessoas com exceção do he, she, it. Eu coloco no he, she, it o does. Para a pergunta eu tenho que colocar na frente da sentença aqui, ó. Nessa posição aqui eu tenho a pergunta. Negativo eu vou colocar desse lado. Se eu falar, ele não gosta de pizza. He does not ou doesn't. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, peraí. Aqui, ó. Doesn't. Vou até abreviar. Que é o does not. He doesn't like pizza. Ele não gosta de pizza. Ou ele não trabalha aqui. He doesn't work here. Tá? Mas a estrutura é a mesma. O que eu preciso entender? O que você precisa entender, o que você precisa ter realmente na sua memória, fixado na mente,
é a estrutura no presente da língua inglesa. Olha só, você vai ter que realmente memorizar eu, você, ele, ela para os objetos e seres inanimados. Nós, você ou vocês, por isso que eu repeti, é que you pode ser você ou vocês, they que significa o plural de he, she, it, eles ou eles e elas para objetos e seres inanimados. Então essa estrutura é das pessoas, é para todos os tempos, seja passado, presente ou futuro. Se você falar no presente, você tem que ter em mente o quê? Se eu faço uma pergunta, eu tenho que ter um sinalizador na parte inicial da minha sentença. Do you work here? Do you like pizza? Do you drive a car? Então, eu estou usando o quê? Um sinalizador. Se eu for usar o sinalizador, no presente, gravou? É do. Do I, do you. Aí, he, she, it é does, né? Muda. Does he, does she, does it. E aqui, do, sinalizador para we, you, they. Então, só tem essa exceção aqui do he, she, it, que no presente eu uso sempre o sinalizador para pergunta e negativa, o does. Sendo que does na negativa é desse lado, ó. He doesn't work here, or he doesn't like pizza. Estou dando esse exemplo. Mas aqui, I don't, you don't, he, she, it doesn't, we don't, ou do not, né? You don't, they don't. Esgotamos aqui então o presente. A ideia é mostrar apenas uma visão geral da estrutura no presente. E agora, se eu quiser falar no futuro? O futuro é um dos tempos verbais mais simples em inglês, né? Um dos indicadores de futuro que eu não traduzo é o will. Will indica futuro. Então, olha que legal. Qualquer uma das pessoas, eu, você, ele, ela para seres e animais, objetos, nós, vocês e eles e elas novamente, não importa qual pessoa você está se referindo, eu vou colocar sempre o will para indicar futuro. Essa é uma das formas de indicar futuro em inglês. Eu simplesmente digo I will drink Coke, Coca-Cola, drink beer, beber cerveja. I will drink water, vou beber. Estou usando o quê? O verbo drink. Então, estou usando o verbo beber. Coloque aqui o verbo beber. Drink. Na verdade, ele vem aqui nessa posição, né? Então, vamos lá. Eu digo I will travel. Travel não é o verbo viajar? Eu vou viajar. I will travel. Então, apenas colocando a palavrinha will, eu consigo transmitir para quem está me ouvindo que eu estou me referindo ao futuro. Então eu falo I will travel, I will drink, I will work. Eu estou sendo bem simplista aqui nessa aula. A minha ideia é ser bem simplista, bem resumido, não vou entrar em detalhes, estou falando de regra geral. Então, I will sleep. Eu vou dormir. Me dá o verbo que eu falo no futuro. Se me dá o verbo, eu consigo falar me referindo a qualquer pessoa no futuro, né? Você vai, you will work. Você vai trabalhar? E se for pergunta? E aí que está a jogada. Se for pergunta, você vai deslocar esse will para a posição de pergunta que é aqui, né? Aqui antes, aqui ó. Aqui a posição de pergunta, que em inglês tem essa característica de você colocar a partícula ou o indicador do tempo na posição de pergunta, que é antes das pessoas, do sujeito. Então eu falo assim, will you travel? Você vai viajar? Will you drink? Você vai beber? Will you eat? Você vai comer? Eu estou falando usando you, mas eu poderia ser he. Eu vou perguntar, will he travel? Ou will he work? Will she work? Ela vai trabalhar? Então, não importa a pessoa, né? Eu, você, ele, ela também, objetos, seres animados. Nós, vocês, eles e elas. Basta eu colocar o will na posição de pergunta, ou aqui eu posso transformar em negativo. Fala, I will not. Coloco o not aqui, ó. Aí eu digo, eu não vou. I will not travel. Não vou viajar. I will not sleep. Eu não vou dormir. Tá? Então, olha como a estrutura do futuro, ela é uma estrutura fácil de aprender, de falar, né? Basta que eu coloque a posição aqui, o will, antes, né, das pessoas, para fazer uma pergunta. Se eu quiser negar negativo, é só colocar o not. Eu não estou entrando em detalhes de contração ainda, tá?
Mas a ideia é mostrar para você como existem constantes aí. Tem mais detalhes, mas essa é a visão geral. Futuro, eu posso usar o will para indicar futuro. Você me dá o verbo, eu falo, eu posso perguntar, posso negar e posso também afirmar no futuro. I will o quê? I will play, eu vou brincar, eu vou jogar. I will play, tudo bem? Will, indicador de futuro. A ideia aqui é mostrar para vocês uma visão geral da estrutura do idioma. E o passado, hein, gente? Como é que é o passado? O passado talvez seria a parte mais difícil do inglês. Se eu pudesse escolher uma parte mais difícil, né, ou eleger a parte mais difícil do idioma inglês, eu elegeria o passado. Por quê? O passado, nem todo verbo, seria tão fácil, né? Se todo verbo aceitasse o ed, olha que maravilha, coloca ed no final do verbo, você me dá o verbo, eu coloco o ed e estou falando no passado, né? Seria maravilhoso, né? Mas não é assim que funciona. Por exemplo, se eu falar o verbo, se eu digo o verbo trabalhar, pega aqui o verde, vamos lá. Se eu digo work, tudo bem. O work é um verbo que aceita o indicador de passado, o ed. Então eu posso falar, eu trabalhei, I worked, coloco o ed aqui, ó, no final. I worked, aqui, ó. I worked, eu trabalhei, você trabalhou, you worked, he worked, she worked, it worked, you worked, they worked. Tá faltando o we aqui, ó. Vamos lá. Tá faltando aqui o we. A ideia é mostrar a forma geral das constantes e variáveis. Está percebendo que verbo é variável? Eu não sei todos os verbos da língua inglesa, eu sou um professor, mas eu posso aprender novos verbos, novos vocabulários. Mas essa estrutura sempre está comigo. Quando eu converso, quando eu me comunico fluentemente no idioma, sempre eu estou usando essa estrutura constantemente. Essa é a palavra-chave. De forma constante. Então, olha só, passado. Eu tenho did. O que é o did? Não tem tradução, tá, gente? O did é só para indicar o passado. Um sinalizador de passado. Eu posso jogar ele aqui na frente. Se eu jogo ele lá na frente, eu falo assim, did you work? Não preciso de ed, porque o did já fez sinalizador de passado. Não preciso do ed. Então eu digo assim, did you work? Você trabalhou? Você dormiu? Sleep, não é dormir? Did you sleep? Coloca o did aqui, ó, na posição de pergunta. Percebe que essa é uma outra constante? De forma geral, quando eu quero fazer pergunta, eu coloco um sinalizador antes, ó. Will you? Will vem pra cá. Quando eu quero colocar aqui, ó, no presente, eu também tenho um sinalizador. No caso, no presente eu tenho dois, o do e o does. Dependente se é he, she, it, eu vou usar o does e todo o resto eu uso o do. Uma forma melhor de gravar. Então, essas estruturas aqui são estruturas que você precisa dominar, você precisa entender. Não que você vai conseguir gravar todos os verbos e vocabulário, mas uma coisa eu te digo, você precisa gravar essa estrutura geral do idioma. É o primeiro passo que eu digo para o aluno. Agora, as outras coisas você vai envolver memória e vai gravando ao longo do curso, ao longo da prática do idioma, você vai aprendendo. Mas sempre precisa saber se expressar no futuro, no presente e no passado. Isso é fundamental em qualquer idioma. Então, percebe que work aceitou ed. Então, I worked, eu trabalhei, you worked. Se eu quiser perguntar, você trabalhou, eu vou usar o did na posição de pergunta, did you work? Não vou colocar ed, tudo bem? E se eu falar eu não trabalhei, negativo, eu vou falar I did not work. Eu vou colocar did not, que eu posso falar didn't. Posso falar I didn't. Coloca aqui, ó. I did not work. Aí eu não preciso do ed, né? Porque eu já estou dizendo aqui, ó, que isso aqui é passado. I did not work. I didn't work. Isso é uma forma, de uma forma geral, essa primeira aula aqui não tem a intenção de... Peraí que eu estou derrubando tudo aqui. Peraí. Essa primeira aula, eu não tenho a pretensão de ensinar você a construir uma frase nessa primeira aula e você já começar a praticar. Essa primeira aula é só para ter uma visão geral. Todas essas estruturas eu coloquei na fórmula mágica, que é esse quadro que você deve estar vendo aqui no vídeo, que é um quadro que resume toda a estrutura. Aí nós temos um curso de inglês online,
onde nós ensinamos e praticamos essa estrutura. Então, nessa semana, a gente não consegue aqui colocar tudo, mas a gente vai colocar algumas coisas para ensinar você a desenvolver, né? Desenvolver suas frases. E aí eu vou começar o quê? Vou começar a praticar com você o presente, depois o futuro, depois o passado, né? Vamos pegar cada uma dessas estruturas e praticar, ter mais intimidade com essas estruturas aqui no curso, tá bom? Então aguarde o próximo vídeo que nós vamos pegar uma dessas estruturas aqui e vamos praticar bastante, tá bom? Muito obrigado por assistir essa aula. Thank you very much for watching this class e te vejo no próximo vídeo. Bye bye!